Olá, pessoal, começando mais um Pode Falar, podcast com Ellen Naim. Hoje a gente vai bater um papo super interessante. Vocês vão entender um pouco mais dessa desmistificação. Olha como eu estou falando bonito, minha produção. Até isso a gente vai aprendendo a falar. Sobre a questão da pipa, se é um esporte, se é uma brincadeira, o que pode, o que não pode. A gente vai conversar hoje. O nosso podcast Pode Falar ali justamente com quem entende do assunto desde pequenininho. Não faz muito tempo, não. Ele é o mais novo. Falam que ele é o mais velho da família André Arte, mas ele é o mais novo. Meu amigo Wallace, obrigado por ter aceito o convite. Você vai ver que não dói e é só bater papo. Aqui você pode falar o que você quiser. Obrigado. Valeu, eu que agradeço aí o convite. Você tá falando, né, da pipa, que é uma coisa que realmente eu, desde criança, invocado com isso, dava trabalho os pais, né, desde novo, mas graças a Deus, toma aí, é meu sustento hoje, né, e só agradecer pelo convite que a gente está falando. Deixa eu te falar, a gente estava conversando até aqui um pouquinho antes dos bastidores da gente conversar. Primeiro, existe bons exemplos e maus exemplos em Sim, tudo na nossa vida. tudo. Seja no trabalho, no esporte, na política, em qualquer lugar tem bons exemplos e maus exemplos. Sim, Na verdade, o que hoje mais atrapalha a questão da pipa? Ou seja, o que mais pessoas irresponsáveis utilizam da pipa, atrapalhando pessoas que realmente usam aquilo como esporte, como uma maneira de interagir com crianças, incluir crianças em coisas, em vez de estar teoricamente no mundo das drogas, em outras coisas ruins, o que realmente atrapalha, porque para quem pesquisa, para quem entende um pouco, sabe que é uma brincadeira de criança muito antiga, do qual nunca tinha problema, o problema era apenas que as mães tinham que vigiar o horário que os filhos saíam de casa, esse era realmente o sim, principal problema, mas muitas das vezes estavam nas ruas com seus próprios amigos de rua, né? Ou seja, sim, o vizinho, o verdade. amigo, mas o porquê a gente às vezes vê muitas vezes matérias falando mal da pipa, ou Da pipa. seja, que não é mal da pipa, é mal daquela pessoa que usa a pipa para não fazer o que é certo. Uhum. Hoje, o que mais atrapalham vocês? Então, é, o que mais atrapalha é a crítica, né? Que é uma coisa que, com certeza, a crítica é sobre, vamos falar da linha esportiva, que a pipa hoje, ela virou um patrimônio cultural e um esporte. Tem gente que sai do Brasil para participar De de campeonato. campeonatos. Então, a pipa cresceu muito. Devido ter crescido demais a pipa, é, não é igual antigamente. Os bairros com as ruas, poucas ruas sem asfalto. Antigamente os bairros eram mais, né, Paralelepípedo, terra. paralelepípedo, rua de chão. Poucas pessoas tinham moto. Hoje tem responsável, como você falou, e muitos irresponsáveis utilizando a moto, que é uma arma. Se você fizer uma pesquisa sobre a moto, não existe coisa que mata mais do que a moto. Eu teve um amigo no Rio que foi apreendido sobre essa questão da linha e ele, na delegacia, o advogado, né, foi falar sobre e a pesquisa falando a moto, o cigarro, mas tem o imposto, mas tudo na mão de um irresponsável Virão uma arma. vira uma arma. Se você utilizar hoje aí, qualquer comércio vende uma faca. Se você botar a faca na mão de um responsável, É uma arma. é uma arma. Exatamente. A gente luta, eu tenho tentado, né? Mas a política é complicado de da gente ter um espaço que já existe em vários lugares. Cabo Frio já tem dois, vai inaugurar o terceiro pipódromo, Arraial do Cabo, Muriaé, Niterói, Vila Velha, vários lugares já tem o seu pipódromo.
para utilizar a linha esportiva naquele espaço. Deixa eu até entrar um pouco mais nesse assunto, que acho que você vai, acho de maneira didática, explicar melhor isso para quem está em casa. Nós temos a brincadeira pipa, ok? Nessa brincadeira pipa, ainda existe muitos bairros de Campos que as pessoas brincam e é uma brincadeira, não é um esporte ali. Uhum. Ali é apenas crianças que gostam de se envolver com os amigos e brincar de pipa. Essa brincadeira pipa, existem coisas que podem, Uhum. existem coisas que não podem. Isso. O que mais se critica desta brincadeira pipa, que Uhum. não estamos falando do esporte ainda, Uhum. vamos chegar no esporte, é o uso do famoso cerol, que Isso. antigamente, Uhum. na minha época, era assim que chamava, cerol, que é passado nessa linha e que acaba machucando não só a um motociclista, ou um ciclista, ou uma pessoa, ou até mesmo a própria criança que está Sim. usando aquela linha. Então, hoje o que mais se critica é o uso desses, vamos botar, desses artifícios nesta brincadeira e que, de fato, a gente tem que concordar que é errado Com mesmo, certeza. que pode causar acidente e estar machucando as pessoas. A linha comum, como a gente fala, e a pipa, não há nada que comprove que cause dano às pessoas ou que machuque. Uhum. Então, esse hoje é um grande empecilho Na pipa. e que é uma grande dificuldade e que torna, muitas das vezes, um preconceito com a brincadeira. Isso. Então, esse é o momento da brincadeira. Quando a gente vai para o esporte, que aí onde há um crescimento muito grande, Uhum. isso é visível, outras cidades já têm o espaço Sim. específico, Sim. aí já é uma outra vertente. Ou Uhum. seja, existe regra, Uhum. existe uma série de outras coisas. Você concorda mais ou menos com o que eu disse? É isso na Concordo. prática, para quem vive disso? Desse Como você jeito vive? mesmo. É criticado por, como você falou, antigamente existia, ainda existe, né, o cerol, e a maior crítica é sobre a linha chilena, que realmente é um perigo. Tudo na mão de um responsável é perigoso. A linha chilena é o Vai. quê? Só A pra- linha chilena é nada mais do que o próprio cerol antigo, que a gente derretia, aquele estrabete, ralava o vidro, só que hoje eles misturam abrasivos diferente, né? Antigamente era vidro de lâmpada fluorescente, isso a gente fazia, e hoje em dia existe isso com várias, a gente procurava, era vidro de lâmpada, era vidro de coisa de televisão, nada mais do que uma coisa dessa, um pó, quanto mais fino, melhor, com a própria cola, que hoje se chama de angelico, antigamente a gente chamava da cola de madeira, hoje o nome é angelico, nem eu sabia disso, 13 anos com loja de pipa, solto pipa desde criança, 48 anos de idade, e não sabia, vim a saber o nome angelico, que antigamente era cola de madeira. Quando não era isso, Sim. que ele não tinha condição, cortava o pé de pinheiro para lhe dar aquele sangramentozinho que saía, aquela coisa para derreter, para passar o seu cerol. E isso existe há muito tempo, porque o prazer da pipa é um cortar o outro no alto. Não é você estar fazendo, causando algum dano a alguém, a ninguém, a nada. Mas existe, o prazer da pipa está em cortar um outro. Porque não é você só botar uma pipa no alto e ficar de bicando para lá, para cá. Não tem isso. Existe em alguns lugares a exposição das pipas artesanais, que é pipa modelos diferentes, só para botar no alto e ficar ela parada ali. Mas hoje, como ela virou um esporte, né? E existe isso aí, e isso, infelizmente, existe nos bairros. Não tem jeito, existe nos bairros. É o que eu, particularmente, como lojista, fico tentando tirar o pessoal dos bairros para ir para loteamentos ou para alguma área que não venha a oferecer risco. Pergunta do leigo. Existe como cortar a pipa sem um cerol? Não, Ou seja, se você botar uma pipa com a linha normal, não corta. não corta. De jeito nenhum. Nenhum. Só se você embolar
a pipa um com o outro, esticar ali que tiver mais resistência vai cortar no embolo. Mas no alto, Só o cerol. só o cerol. Não tem jeito. E o prazer hoje de soltar Não, uma pipa lógico, é cortar um ou outro. é É você. você sacanear o outro. É, É que isso você aí. É tem isso aí. jeito. Hoje tem. A gente tem uma equipe de pipa. Inclusive, eu trouxe a camisa aqui, ó. Da equipe que a gente tem. Vou mostrar aqui na câmera. A equipe Triplo X. Já estamos dia 19 e 20 agora. Vamos comemorar 9 anos da equipe. Uma equipe que tem aproximadamente 40 membros. E que é bem envolvido um com o outro. De amizades, de envolver até família. Pô, É um negócio muito legal. A gente um respeito, um carinho por outro e já existe outras, né? Então, não há o que ser feito a não ser convencer cada vez mais de levar para um local apropriado. Que não ofereça risco para ninguém. E isso quando eu me aprofundei, né, na questão de correr atrás para adquirir um pipódromo para a gente aqui. Só que O que é um pipódromo? pipódromo é um espaço adequado, longe da população, da onde Mas o que tem que ser feito? É um espaço aberto? é um espaço aonde aquele espaço ali seja utilizado para a pipa. Entendeu? É um espaço, eu não sei como que é Campos aqui, Por exemplo, você já foi em aparentemente algum? já, esse de Cabo Frio mesmo, é um lugar reservado que ali você pode utilizar sua linha esportiva, o pessoal vende lá suas linhas esportivas para participar ali, que é o que eu acho Gostaria. mais certo. Eu vejo uma pipa na rua, um pessoal soltando na rua, eu tremo. Porque se acontecer um problema sério, vai me afetar. Hoje a minha fonte de renda é a pipa. Entendeu? 13 anos de loja de pipa, me trouxe muitas coisas boas, a pipa, mas tem esse problema relacionado à linha chilena. Mas tem o outro lado, a pipa também traz muitas coisas boas, já saindo da linha chilena. Eu tenho clientes lá que foi receitado pelos médicos de terapia para filhos. 8 anos, 10 anos de idade, 7 anos de idade, por causa do celular, trazendo muitas coisas e o médico receitou a pipa como terapia. Você acredita Não nisso? duvido, não, acredito. É porque, Entendeu? na verdade, hoje, o grande problema hoje que a gente vive, né, é que as crianças são muito mais voltadas para coisas ligadas à área digital e baleba, pipa, é, e outras coisas que antigamente eram as brincadeiras, porque Uhum. não existia celular, tablet, Isso. YouTube, não existia, era isso. Então, na verdade, a pipa é uma maneira também de você se socializar. Agora, é um grande dificultador, é um grande trabalho a ser feito esse convencimento. E eu acho que não é um, né? Você tem que criar alguns para espalhar, porque por mais que tenha assim, um pipódromo e não vai atingir aquela brincadeira de rua, que na É. verdade é muito grande. E Campos, você fala de vários problemas sociais que isso atrapalha muito. Hoje você vai de Serrinha a Santo Eduardo, é 1h30. Ou seja, é Uhum. muito longe. Campos ele é muito extenso, então a Baixada deveria ter um lugar específico, Guarulhos deveria ter um lugar específico, IPS Isso. deveria ter um lugar específico. É muito grande. A Campos ele gente, tem esse grande problema, né? a gente saía já várias vezes, toda vez que acontece, a gente sair daqui para ir para o Rio, para ir para Rio das Ostras, que tem um espaço legal lá para soltar pipa. Ainda não é pipódromo, mas tem um espaço longe de tudo, que não traz problema, que Então, uma, duas essa é a vezes. ideia, porque o que acontece? Existem dois problemas. O problema do esporte em si, ele é mais fácil de ser resolvido, Uhum. porque quando você vai falar de campeonatos, você arruma-se o lugar, faz-se um pipódromo, acho que Campos em breve vai ter, até porque não tem explicação de ainda não ter, Uhum. para a prática do esporte. Mas eu acho que o maior problema não é o esporte.
O maior problema é a brincadeira de rua, que é muito maior do que o esporte. Isso. Se você parar para analisar, existem todos os bairros praticamente existem as pessoas que gostam de soltar pipa. Então, eu acho que esse é o maior problema. É de você conseguir regionalizar isso melhor. Isso aí, a pipa poder soltar em lugar seguro. Isso, seguro. Esse é o grande maior problema. E é um problema. Mas eu acho que, tipo assim como uma pessoa tem que ter uma carteira para dirigir, para estar pilotando uma moto, que é o mais causador, mais perigoso na questão da linha, um carro, existe a parte de você, quando você legaliza, você tem que ter, você faz sua carteirinha e você procede a utilizar, por exemplo, se a gente conseguisse um pipódromo em Campos... Não, mas eu não estou falando disso, isso aí eu já entendi. É aquilo que eu te falei, pro esporte é tranquilo, porque aí tem pessoas que, então, teoricamente, minha preocupação é aquela criança da rua. Então, aí que é. Ela que não consegue. Aí que é onde eu ia chegar. Em que sentido? Infelizmente, ter que responsabilizar os pais. As pessoas, se for de menor, os pais, e se for de maior, de não estar no pipódromo, não estar soltando pipa no pipódromo, ser responsável por alguma coisa. Entendeu? A não ser se estiver utilizando a pipa sem o cerol. Que a pessoa pode brincar com a pipa. Não, claro que o prazer maior é em cortar o outro. Mas eu conheço gente que tem aquele prazer de fazer uma pipa bonita e botar no alto para ficar. Existe isso. E eu conheço alguns. Sendo que o maior prazer está em cortar o outro. Não tem jeito. E a pessoa ser responsável por aqueles que saltam pipa em lugares que o maior acidente de pipa hoje, que você vê que repercute muito, é no Rio e São Paulo, beira de BR, beira da Avenida Brasil. Eu mesmo, quando eu vou no Rio, sempre eu vou em Campo Grande, quando eu volto eu fico apavorado. As pipas vindo voada, né, que cortou a pipa, vem voada, vem na posição, atravessa Brasil, você vê a moto. É onde que acontecem os problemas. Vamos falar um pouquinho mais do esporte. Você falou que já foi para alguns lugares com a questão da disputa. Como que funciona um campeonato de pipa? Então, já participamos de alguns, né? A gente tem até alguns troféus lá. Mas o prazer mais é em participar. É mesmo? Porque a premiação normalmente não é lá essa grande coisa. É só pelo prazer de participar. De e ali. Corte? Como é que funciona? Adrenalina, é adrenalina. Mas como é que é? Rivalidade. Eu queria entender. É corte mesmo? É cortando um outro. Tem que usar a linha esportiva. Sempre escolhe uma área tranquila, exclusiva, sem problema nenhum. E tem a regra de tudo. Tem um espaço que você não pode sair do quadrado. Eu quero se for individual, dupla, trio, quarteto, quinteto, tudo com... Tem regra para tudo. A pipa não pode bater no chão, não pode embolar. Se embolar, você tem que conseguir trazer a pipa até a sua mão para você ter o tempo de você desembolar e botar no alto, mas aí o tempo está correndo, não para. Entendeu? E você tem o tempo certinho ali. Se passar o tempo, você tiver com por exemplo, for individual, tranquilo. Acabou o tempo, você bateu a pipa no chão, eu passei de fase. Se for dupla, eu já eliminei um seu. Eu tenho dois, eu e o meu parceiro aqui. Vamos dizer que seja nós dois contra dois, né? Se a gente cortar uma pipa deles, existe o tempo. Se acabar o tempo, tiver com uma lá, nós dois, a gente vai passando de fase até chegar ao final. E assim é uma coisa, é legal. Você perde um dia quase todo, porque às vezes você vai em algum lugar que o vento para e é uma doideira. E aquela, sempre há, igual o futebol, aquela discussão, um apelando, não querendo aceitar a regra. Olha, eu já passei por cada coisa. Meu Deus do céu. Mas é legal. E são vários tipos na competição do cerol, não é cerol, né? Da linha. Do que se passa na linha. Qual o nome que dá? É o cerol normal, tradicional, só que na máquina. Aí se dá o nome da linha chilena. Não tem jeito. Não, tô falando, vamos lá, vamos pro campeonato. Tá lá, vou eu contra você lá no campeonato lá.
você leva a sua linha, eu levo a minha, Isso. ou você é obrigado a utilizar a linha do campeonato? Como é que é Não, tem feito? regras, e até nisso aí. Em que sentido? É a linha utilizada da Fio 10, que é o que a maioria conhece, que é o Fio 10 tradicional, que Funcional. desde a época daquele carretelzinho corrente, existe ainda a Isso. Fio 10 de várias marcas. E a Fio 4, a Fio 4.4. Tem campeonato que não permite a linha 4.4, tem campeonato que permite até a Fio 4. Aí é a gosto, é modelos de pipa, entendeu? Que você utiliza para usar com aquela linha. Uma linha mais fina requer uma pipa mais leve, uma linha mais grossa você tem que ter uma pipa dura, mais pesada para a linha não criar tanta barriga. Aí tem todo um, Tem todo, toda uma estratégia tem, lá. tem, tem, tem. Tem gente que gosta de usar um tipo de pipa. Eu já sou fã da tal da pipa murcha-murcha, que o pessoal Como é que utiliza. é? Essa pipa ela que é usada com uma vareta ela mais fina, né? Para na hora do cruzo você puxar ela vem fechando, ela não sobe tão rápido, nem só que o cruzo do tipo que eu faço, que eu gosto de fazer, ela é melhor. Que é cruzo que fala que é cruzo de X, tem tudo isso aí. E Ei, é muita coisa. Se eu ficar conversando com você, que eu acho que vai acabar o tempo aí do podcast, que ele não vai mas falar tudo. deixa eu te falar, não, que essa parte aí, tudo que é competição eu gosto pra caramba. Eu sou muito Uhum, competitivo. uhum. Até às vezes tem que dar uma maneirada nisso. Como você falou, não é um esporte que já está divulgado, mas não é tão valorizado do ponto de Não, vista de premiação, né? isso. E hoje você disse que você vive de pipa, Uhum. ou seja, vive do esporte como um Certo, todo, como da sim. brincadeira. Explica melhor pra gente isso. Como eu vivo? É, é uma loja, É uma loja fábrica. você fabrica a É, pipa e não, revende. é isso aí. Eu tenho uma demanda boa, graças a Deus, eu vendo até para regiões próximas. Campos, graças a Deus, eu atinjo bastante bairros aí que o pessoal compra para poder vender sua pipinha para ser para agregar no na renda, né? E sempre tá lá vendendo, a gente fala que é o atacadinho. O pessoal vai lá, compra 200, 300, 500 pipas, 1000 pipas, ou até às vezes até mais. E você E, fabrica isso e, hoje. e faço. Só que eu tenho que pegar no Rio também. Muita coisa eu compro no Rio, porque eu não dou conta na demanda. É eu, minha esposa e mais 3 ajudantes lá, mas a gente produz e não dá conta. É muita pipa que tem que fazer. Se você vai na minha loja sábado e domingo, você nem consegue falar comigo, eu nem consigo te dar atenção. De tanta gente que embola na frente da loja, graças a Deus, né? Primeiramente a Deus, segundo aos clientes que têm a confiança no material da gente, gosta do produto da gente. E eu tô nessa aí há 13 anos com a loja de Aí pipa, vende a pipa e vende outros utensílios ou só a pipa? carretilha, pote, rabiola separada da pipa, fita separada já cortada, é tudo, tudo que envolver a pipa. Hoje a pipa ela é feita com a fibra também, existe o bambu para utilizar na parte do bico, mas a fibra embaixo e em cima utiliza a pipa. Aí cada pipa tem a bitola da fibra, são vários modelos, muda de tamanhos, entendeu? Aí muda as bitolas, aí tem pipa que é do mesmo tamanho, mas se você quiser que ela fique murcha-murcha, você pega a bitola mais fina para ela ficar uma murcha-murcha. Se você quiser que fique ela mais firme no alto, com a fita inteira, para ela utilizar ela mais pesada, o modo tradicional como a gente utilizava antigamente, aí já usa a bitola mais grossa, e é muita coisa. Depois, você já conseguiu vislumbrar um lugar onde você acharia que fosse bacana para ser esse pipódromo? Então, eu não estou por dentro da onde existe um espaço que possa a prefeitura em O si, tamanho em si, por existe? Por exemplo, metros. lá o de Cabo Frio, lá, você conseguiria contato para a gente saber o Eu tamanho consigo, disso? consigo, Então, para a gente consigo saber o contato, com tamanho certeza. disso, o que Consigo. representaria, ou seja, É, qual é a metragem quadrada, vamos dizer assim, que é que necessário para daria que para seja feito, comportar o pessoal que que utiliza faz, ali, que que usa. utiliza. Dá para saber. Depois dá Dá uma até pesquisada através, vou nisso. pesquisar. E Campos, comparado a esses outros lugares É aí, muito maior. meu Deus do céu. E tem muita planície, muito Em lugar Cabo bacana. Frio, um lugar que tem já dois, já está no grão terceiro. A gente tem um amigo que ele tem a carteirinha da Aperj.
tem a carteirinha da Aperj. Isso você pode utilizar sua linha esportiva para qualquer lugar e é legalizado. É um negócio legalizado. Entendeu? A gente precisa disso em Campos. Porque a crítica sobre a pipa é muito grande. Principalmente quem não gosta. Na verdade, a gente até entende um pouco algumas críticas, né? Sim. Porque é aquilo, né? Infelizmente, pessoas irresponsáveis, elas às vezes tomam mais proporção do que os responsáveis, né? Isso. Porque imagina também você perder uma pessoa da sua família Tá por doido. causa de uma linha chilena. Verdade. A gente tem que olhar os dois lados. Por isso, Sim. o caminho de se ter um lugar Um lugar apropriado para adequado. que não Não tenha venha esse acontecer tipo de isso aí. problema. E quem sair da regra, né? Aí A tem que regra ser tem que ser responsável, responsabilizado. responsabilizado. E eu acho que esse espaço ele deveria ser um espaço duplo. Eu acho que deveria ter um espaço que seja utilizado por profissionais para campeonato Sim. e um espaço para não profissionais, exatamente para que eles tenham um O espaço para que espaço eles para possam brincar ali. brincar. Pô, gosta de soltar pipa, os pais levar ali pro final de semana, tá ali botando sua pipa no alto, brincando. Tira. É maravilhoso. Quem tá envolvido sabe que é uma brincadeira que. Vamos um pouquinho pro lado pessoal agora. André sempre foi patinho? Sempre ganhou Rapaz, dele? ele é. Sabe, manja, porque Sabe, tomou uma proporção na vida que, graças a Deus, é uma profissional benção, tá ali dele. profissional. Mas quando Mas era que mais tá jovem, aí. sempre perdia. Teve a oportunidade de estar no ano passado no festivalzinho lá e cortou as pipinhas. Quando a gente fez lá os 8 anos da equipe, lá no Goitacazes, tem um espaço legal lá no radar, que a gente chama de radar, né? Tem um espaço ao lado do radar lá, que é enorme. Aí tive convidados do Rio, veio muita gente do Rio, Vila Velha, Rio das Ostras, Macaé, Itapiruna, muitos lugares aqui que eu tenho amizades. Fiz o convite e o pessoal É porque bola ele não joga, não. joga também. Joga. Joga lateral, Cê apoiador. Conversador. Isso aí, ó. Lateral, apoiador. Pai. É bom. A gente só não tivemos oportunidade Não é como hoje, né? Até no futebol, se de repente tivesse a oportunidade igual o filho tá tendo, de uma escolinha. Antigamente eu não tinha, não. São quantos irmãos, filho de quem, pai de Então, quem? vamos lá. Meus pais, Jorge da Silva, famoso Jorge Barrigudo, do Parque Aurora. E veio ali quando o Parque Aurora não era nada. Eu lembro que ele contava a história que onde a gente mora hoje era um campinho de futebol, dentro do canavial. Né? Legal. Um valão que cortava de fora a fora. Mãe Maria Nilfa da Silva, né? Infelizmente hoje a gente não tem eles por perto, mas faz parte da vida. Irmão, eu tenho essa benção aí, né? Meu amigo, meu irmão. Tenho o Leandro, que é nascido e criado, que a gente tem como um irmão mesmo. É primo legítimo, mas a gente nem fala sobre isso. É irmão da gente. Irmão. A Viviane, né? A gente mora, graças a Deus, tudo no mesmo lugar. Aproveitamos ali todo o espaço que o pai deu, fizemos cada um seu cantinho e estamos ali. Né? Bacana. E aproveitando a herança lá do pai, lá, não botando fora. E filhos, eu tenho 6. Rapaz, Passei, ganhei ele. Nisso eu ganhei ele. ganhou ele. Ganhei. Na E 6 pipa e no filhos. filho, você ganhou ele. E 6 filhos já adultos já. E tem 2 meninas e um meninozinho de 6 anos. Uma benção lá, Enzo. A Agatha, minha filhinha também, que é do último casamento aí. É a benção que ajuda. Já sabe fazer pipa, já. 6 anos já. Tem que A dar, filha ué. já com 12 anos. Botei na escola militar agora. Mas me ajuda lá também, agarrando, fazendo as colagens de pipa. Já deixo cortadinho lá, fazendo de um jeito lá. Ela monta. E é assim, família de pipeiros. A minha esposa, Ana Paula, minha ajudadora lá, Bacana. minha benção. Bacana. Tá lá sempre comigo o dia todo lá, agarrado com a gente. Fala pra gente contato, fala pra gente onde é a loja, explica um pouco pra gente disso aí. Então, loja fica no Parque Aurora, na principal ali, Rua Doutor Beda, esquina com Nossa Senhora do Carmo, nas 2 pistas. Contato, telefone que você fala? Depois a gente bota no Instagram depois. Então. Mas você quer que fala ou só... Aí é com você, por conta da loja. O quiser o telefone da 22, loja. que é Campos, né? 999-28-1513.
A gente já tem esse contato já há tempo, desde que montou a loja, já está ainda com esse mesmo, não trocou o número. E é isso. Nesse endereço aí. E estamos lá. Gente, como eu falei com vocês, é muito bacana bater papo sobre tudo quanto é tema diferente. A gente vai aprendendo cada podcast um pouquinho mais sobre tudo que passa na nossa vida. Que a gente consiga um lugar para que as pessoas possam estar soltando a pipa. É uma brincadeira milenar, ou seja, que deveria ser mais divulgada, lógico, com muito mais responsabilidade pelos irresponsáveis. Como sempre, a gente não pode penalizar quem faz as coisas direita pelas que infelizmente não fazem. Então, foi muito bacana. Obrigado, Alice. Como eu te falei, é rápido, passa muito rápido. Muito obrigado. Você é irmão de uma pessoa que eu tenho um carinho especial. O André é meu irmãozão também. E, poxa, um tema super bacana. Acho que a pipa, além do esporte, é uma brincadeira onde as crianças podem estar cada vez mais se socializando. Sim. E eu acho que a gente tem que, enquanto poder público, correr atrás logo de tentar ir pelo menos de 3 a 4 lugares no nosso município para que seja um lugar apropriado para que essas pessoas possam estar não só competindo, mas também brincando. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Foi muito legal para mim, né? Primeira vez que eu participo assim. Agradecer muito mesmo aí estar falando sobre a pipa, que é meu sustento, é uma coisa que eu amo fazer desde muito tempo. E é um sonho isso aí, se acontecer, se a gente conseguir esse espaço aí, vai ser um sonho pra gente. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, a gente vai ser olhado com outros olhos, porque a gente não é criminoso, nós somos pipeiros, né? Os pipeiros que gostam daquela arte, assim como quem gosta do seu futebol, como qualquer esporte, gosta da pipa. Mas infelizmente, por causa dos irresponsáveis, acaba a gente sendo olhado por um lado que não é bacana. Que não é legal. Gente, esse foi mais um Pode Falar, podcast com a Naim. Semana que vem a gente está de volta com muito mais para vocês. Fui!